Fala galera, beleza? Vamos lá então para a gente começar essa análise do Corinthians 1, São Paulo também 1 pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que deixou o Corinthians ainda como líder do Campeonato Brasileiro e o São Paulo em terceiro colocado. Mas o grande nome do jogo, a grande referência desse jogo foi o goleiro Cássio do Corinthians. Ele fez pelo menos 5 defesas difíceis. Alguns vão dizer que foram 6, outros foram 4, mas na minha análise foram 5 defesas completamente difícil, que ele garantiu aí o empate para o Corinthians, que conseguiu arrancar o empate, por sinal, só no segundo tempo, tá? Não foi um jogo tão fácil assim. O primeiro tempo o São Paulo dominou por completo o Corinthians e no segundo tempo o Corinthians conseguiu fazer uma reação com as suas mexidas. E claro, né, graças ao Rogério Ceni, que conseguiu mexer no time, mexer errado. Por isso também o Corinthians acabou crescendo de produção. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes de mais nada, sou Léo Nascimento, sou jornalista de informação e preciso que o seu like aí, né, me ajude a crescer aqui no YouTube. Então, clica aqui no like e aperta o inscrever-se para nos ajudar a crescer cada vez mais. Porque é o seguinte, as duas equipes veio que praticamente espelhadas num 3-4-3 ou no 3-4-1-2, seja lá como for, como cada um queira analisar a sua forma. Mas para mim foi num 3-4-3. Começando com o Corinthians, que jogou em casa, né? Ele entrou com o Cássio, o João, o Gil e o Raul Gustavo, o Fábio, o Fábio Santos, um pouco mais avançado, né? Fazendo uma linha de 4 no meio-campo, com o Maicon, o Queiroz e o Mantuan, e o Renato Augusto mais à frente, com o William à esquerda e o Jô. Praticamente é um 3-4-1-2, vamos falar dessa forma. O São Paulo entrou no seu 3-4-3, mas com o Alisson um pouco mais flutuando um pouco mais pelo meio, né? Um pouco recuando, jogando um pouco mais atrás do Calera e do Luciano. E aí com o Jandrei também, que fez grandes defesas no segundo tempo. Diego Costa, Arboleda e Léo Pelé. Igor Vinícius na direita, Igor Gomes, o Rodrigo Nestor e o Reinaldo, Alisson, Calera e Luciano. O jogo foi equilibrado até então, mas o primeiro tempo, como eu falei, foi todo ele do São Paulo, e aí o Rogério Ceni resolve fazer algumas mudanças, né? Ele já muda 3 de cara no intervalo do jogo, botando o Rafinha no lugar do Igor Vinícius, para poder ter um pouco mais de marcação, o Patrick no lugar do Reinaldo, para poder vou colocar o time para frente, o Éder no lugar do Luciano, e essas 3 mudanças ele muda o time para um 4-3-3. E o que acontece? Ele perde meio campo. Quando ele percebe que ele perde meio campo, ele bota o Gabriel Neves no lugar do Nestor e o Emiliano no lugar, o Rigoni no caso, né? Emiliano Rigoni no lugar do Alisson já no final do jogo. Era só para matar tempo. Mas o Gabriel Neves era o cara que acabou com as mexidas. Ele tentou equilibrar já com os 60 minutos de jogo. Só que o Corinthians teve a sua vantagem, porque ele também faz uma modificação. Olha só, ele tira o Gil, o Vitor Pereira, ele tira o Gil, inteligentíssimo, e colocou o Adson. Pois é, o Gil, que é o zagueiro, aí ele bota o Adson e recua o Fábio Santos e o Mantua e faz um 4-4-2. Só que quando ele faz um 4-4-2, ou um 4-3-3, vamos dizer assim, ele deixa o Renato Augusto e o William trabalharem um pouco mais solto, né, e o Adson vem de trás. O time, depois das mudanças que o Rogério Ceni fez, ele faz 3 mudanças em sequência. Ele tira o Fábio Santos e bota o Lucas Pitol, ele tira o Maicon e bota o Juliano, e aí sai o William e bota o Aloysio Moraes. Quando o São Paulo faz o seu gol com o Calera no primeiro tempo, o Corinthians tenta equilibrar a partida ali e não consegue. Nesse segundo tempo é a grande virada do jogo, quando eles fazem essas modificações. E aí, quando ele faz essas mudanças, o Corinthians conseguiu fazer, o São Paulo deu espaço. E eu venho falando isso desde a época que o Rafinha estava no Grêmio. O Rafinha deu espaço entre o lateral e o zagueiro, que o atacante do Corinthians, na verdade não é o atacante, né? Ele consegue colocar a bola entre o lateral, entre o Rafinha e o zagueiro, um lançamento de quebra-linha que a gente chama. E aí não tem jeito, né? Aí vem um cruzamento pro lado esquerdo e o Adson vem de lá de fora da área, de cabeça, e joga no lado contrário do goleiro.
e aí consegue, do Jandrei não tinha como ele buscar, e consegue fazer um empate. O jogo foi muito, muito bom de se ver, ataque para os dois lados, um jogo equilibradíssimo, as duas equipes jogando para frente. O erro, na verdade, foi mais do Rogério Ceni, que tentou se defender para ser no contra-ataque, né, tentar sair um pouco mais de qualidade com a entrada do Rafinha, por isso que acabou sofrendo o gol de empate, senão ele seria com uma vitória, quebrar aí um tabu de anos, que o São Paulo não vence o Corinthians na casa do Corinthians, acho que nunca venceu, se eu não me engano, dentro da arena. Então foi um erro praticamente do Rogério Ceni aí, que atrapalhou a vida do São Paulo em conseguir uma vitória e se tornar líder do campeonato. O São Paulo estava com a faca e o queijo na mão e ser o líder da competição, mas foi jogar fora de casa, conseguiu um empate, também não é tão ruim assim, mas analisando pelo o fator do jogo, o erro passou pelas modificações do treinador. E eu venho acompanhando alguns bastidores exatamente sobre isso. O Rogério Ceni é muito contestado não pela formação do time inicial, e sim a leitura do jogo que ele faz errado. Ele não consegue acertar na leitura do jogo. Ao contrário do treinador português lá, o Vitor Pereira, muito inteligente, está conseguindo fazer essa mescla dos jogadores aí, um pouco mais veterano com os jovens, e aí ele consegue dar esse equilíbrio aí. Depois que ele bota o Juliano, ele ganha também o meio campo, porque o Juliano praticamente faz uma função um pouco mais recuada do que o Renato Augusto estava fazendo, e aí deixa a gurizada mais solta. Ele vem um pouco mais de trás para poder ver o jogo e sair com a bola. E aí não tem o que fazer, né? Tu coloca ele com a velocidade dos guris, e ele muito inteligente também, tem 31 anos. O Renato Augusto, já um pouco mais veterano, estava fora. O William, de novo, né? Conseguiu dar um desequilíbrio, né? Mas não conseguiu resolver enquanto estava em campo. Mas o gol do Corinthians foi mérito total de uma mexida do treinador, e com aquela que a gente sempre fala, né? Um jogo em velocidade, um toque de bola rápido, profundidade em velocidade e a intensidade de estar sempre posicionado no lugar certo. Posso fazer uma referência aqui ao jogo do Flamengo de ontem, com a mesma situação, numa infiltração pela linha de fundo em velocidade, um cruzamento, e o Pedro chega muito rápido dentro da pequena área e faz o gol. Exatamente o Corinthians fez agora, só que com uma bola um pouco mais cruzada, um pouco mais para fora da pequena área, e o Adson acabou convertendo aí com um gol de cabeça e colocando os números finais, mas ainda teve lance de perigo, sim. E falando do goleiro Cássio, que eu acabei não falando muito dele, porque poderia deixar mais claro aqui a respeito. Vamos lá, para falar sobre as defesas rapidinho, para vocês entenderem o que o Cássio colaborou para esse jogo, porque tudo passou na mão dele, né? Chutes, gol, total de chutes. O Corinthians deu 13, o São Paulo deu 14. Chutes a gol foram 5 do Corinthians e 7 do São Paulo. Chutes a gol a gente fala dentro da casinha, né? Nesse sentido. Não teve bola na trave. Finalizações dentro da grande área foram 7 do Corinthians e 10 do São Paulo. Para vocês verem como o São Paulo não conseguiu aproveitar, né? Fora da área foram 6 do Corinthians e 4 do São Paulo. Portanto, os gols evitados, né, foram 21 gols evitados do São Paulo, onde teve mais oportunidade do Corinthians, e 16 do Corinthians. Isso não diz exatamente a questão do equilíbrio, como foi a partida, mas a precisão exatamente falando sobre isso, né? Mas o Cássio conseguiu sim fazer as defesas, até foi eleito melhor pela torcida, o melhor em campo, com 2.700 votos, mas o Cássio conseguiu fazer 5 defesas difíceis. Não sei se ele não entra no cartola aí para quem gosta de votar, mas ele foi o destaque, provavelmente vai ser o destaque da rodada. Provavelmente vai ser o destaque da rodada. Teve o final do jogo, também teve um lance até que ele sentiu uma dor no cotovelo. Realmente, com seus 34 anos aí, o Cássio conseguiu salvar o Corinthians agora e deixar o Corinthians na primeira colocação. Então o bicho do jogo aí, os jogadores do Corinthians têm que deixar para ele, pegar, né, entregar para ele, porque ele conseguiu manter o Corinthians aí na primeira colocação. Beleza? Chegou até aqui aí, dá o like aí para nós, se inscreve e ativa as notificações para continuar recebendo os vídeos. A gente volta daqui a pouco.